Boa noite, pessoal. Boa noite, Tamile. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, que bom. Bom, eu sou Tamile, né? Para quem não me conhece, sou diretora executiva da Fundação Maria Emília. A fundação aí há 27 anos vem apoiando ações e investindo em educação e saúde, né? Nas mais diversas frentes. E estou muito feliz da gente participar e abrir aqui o nosso segundo webinar, né? Diálogos FME da nossa comunidade. Como a Jana já apresentou, dessa vez vai ser fechado, mas depois a gente vai disponibilizar, né, para que todos tenham acesso. É importante haver essa troca e acho que a comunidade está crescendo cada vez mais e está conseguindo realmente, né, trocar ali conteúdos e muitos assuntos interessantes para os pesquisadores que estão aí em diversos lugares. Né? Hoje a gente tem como convidado especial o Dr. Bruno Solano, médico, pesquisador, né, que vem aí trazer um tema super relevante, falar um pouco sobre a pesquisa do autismo, né, que foi realizado pelo Instituto Dó, com o apoio também da Fundação Maria Emília, foi realizado aqui no Centro de Estudos do Hospital São Rafael, em Salvador. E muito obrigada, doutor Bruno, pela participação. É um prazer, né? A gente tem aí já um tempo apoiando essa pesquisa que nos enche de orgulho. Obrigada a todos pela participação. Desejo assim boas-vindas e uma ótima conversa, um ótimo bate-papo que a gente possa aqui aprender muito também. Maravilha. Obrigada, Tamile. E agora, apresentando o Bruno, eu coloquei aqui, né, Dr. Bruno Solano, pesquisador em saúde pública, para citar o básico, porque eu não achei justo eu ler toda a biografia, tudo o que ele faz, todo o trabalho incrível. Então, só coloquei aqui mesmo para passar a palavra para ele formalmente. Bruno, eu vou parar a minha tela, né, de compartilhar a minha tela e passo a palavra para você. Fale um pouco mais sobre você, o seu trabalho e pode dar início. Tá ótimo, obrigado, Jana. Obrigado, Tamile, também. Agradecendo primeiro à Fundação Maria Emília, né, que somos parceiros já há alguns anos e tenho o maior orgulho e alegria de estar sendo apoiado, né, pela Fundação Maria Emília por todo esse tempo, porque foi um pontapé inicial, assim, até fundamental para a gente consolidar essa linha de pesquisa no laboratório, sabe? Então, assim, eu sou médico, pesquisador tanto da Fiocruz, Bahia, quanto do Instituto Dó. Meu laboratório, onde eu toco a maior parte desses estudos, fica lá no Instituto Dó, no Hospital São Rafael. E a gente teve essa ideia de começar a estudar o autismo na nossa população baiana, a partir de provocações até de colegas médicos também, sabe? E demandas que surgiram da própria comunidade também, dúvidas diversas sobre o tema. E então a gente entrou nesse mundo, fomos apoiados, né, pela Fundação Maria Emília, continuamos sendo apoiados. E hoje, dentro desse tema maior, né, me foi passado sobre como é que a gente está fazendo a divulgação científica e traduzindo todo esse conhecimento técnico, né, para a população, eu trouxe esse subtema aí que seria ciência, autismo e comunicação com a sociedade. Então, primeiro ponto é que a gente tem esses conceitos, né? A comunicação científica e a divulgação científica. Então, comunicação científica é aquilo que a gente já está, nós cientistas estamos muito bem acostumados, fomos treinados a vida inteira, a nossa carreira acadêmica para fazer, que é aquela comunicação mais tradicional entre pares, né, através de revistas científicas, que a gente faz em congressos, com linguagem técnica detalhada, dados, métodos, e que o objetivo é justamente validar e discutir e avançar o conhecimento. Mais recentemente, né, a gente tem tido cada vez mais consolidado essa necessidade de partir para uma outra forma de comunicação, né, que é a divulgação científica, que já, a gente já muda o nosso foco. A gente está tentando atingir o público geral, a sociedade, a mídia, os pacientes, estudantes. E aí, nesse caso, a linguagem tem que ser mais acessível, né? A gente faz uso de metáforas, narrativas, e o objetivo é justamente aproximar a ciência da sociedade, gerar engajamento e confiança. Um método não substitui o outro, na verdade, a gente acrescenta cada vez mais na nossa atividade como cientistas e pesquisadores, é a tarefa também de divulgação científica, né? Então, eles são complementares. E por que fazer divulgação científica? Então, aqui tem alguns motivos, né? Porque a gente quer aproximar a sociedade da pesquisa, né? Essas pesquisas elas são financiadas pela sociedade, né? Então, a gente tem que trazer devolutivas para a sociedade. Durante muito tempo, a ciência ficou encastelada, né? E isso também, o fato da ciência estar encastelada durante muito tempo, gerou essa questão
da confiança, né, da população na ciência, né, o surgimento das fake news aí com a tecnologia, com as mídias sociais. Então, a forma de combater, né, a desinformação através da divulgação de ciência, também dando visibilidade e impacto social e transformando temas complexos em linguagem acessível, conectando pesquisadores e, possivelmente, né, e o que a gente espera é inspirar jovens e futuros cientistas também. Além disso, a divulgação científica, ela está se tornando cada vez mais parte integrada e assim métrica, né? Ela passa a ser parte da avaliação de mérito científico. Então, se antigamente as agências de fomento não olhavam para isso, hoje há uma exigência crescente, né, das agências tanto nacionais quanto internacionais, que elas já cobram planos de comunicação e impacto social de cada projeto que você envia. Então, os editais eles pedem para você explicitar estratégia de engajamento público, e até a CAPES, né, agora já começa também a trazer e outras, né, métricas alternativas. Como é que a gente está mensurando o papel, o trabalho do cientista, né? Se antigamente se olhava só a quantidade de publicação, depois o impacto dessas publicações, cresce cada vez mais também o uso de outras métricas, como a Altimetric, né, que está medindo o quê? Menções em redes sociais, tá? Como é que aquele tema, aquele trabalho está tendo cobertura na mídia, downloads, leituras em plataformas abertas. E também outros impactos, né? Impactos subsequentes que a pesquisa pode ter em políticas públicas na sociedade. Tudo isso está entrando cada vez mais como forma de avaliação do impacto daquela pesquisa. Então, a tendência, né? Deixando de ser algo opcional e passando a gente tem que realmente criar isso e colocar na nossa rotina e dentro da nossa própria equipe essa cultura e trabalho com divulgação científica. Então, trazendo para o tópico do autismo, ainda é mais importante a gente ter uma atuação assim forte na área de divulgação científica, porque tem muita fake news e desinformação, né? Eu cito aqui alguns exemplos. Então, vacinas causam autismo, né? Isso provavelmente é o mais clássico e recorrente, né? Se origina de um estudo fraudulento que foi retratado, desacreditado, mas se mantém nessa disseminação. A gente já sabe que não há ligação causal, né? E ainda assim existem essas fake news que se perpetuam. Ambiente e toxinas como causa principal. Então, várias figuras públicas aí têm defendido exageradamente o papel de fatores ambientais, né? A maioria argumentando e sem ter evidências robustas, né, seja a causa principal. Autismo é causado por mães frias, pais que não amam bem, né? A teoria da mãe de geladeira. Então, isso é uma teoria psicológica antiquada, né? Que é culpável os pais, né? Pais frios como causa de autismo. É, também a ideia de que o autismo pode ser curado, né? Então, não é uma doença no sentido de algo que se elimina. Então, é uma condição do desenvolvimento neurológico, a gente enxerga dessa forma, mas muitas vezes você encontra fake news nesse sentido por aí. Que todas as pessoas autistas têm deficiência intelectual, estão presas em si mesmo, né? Questões capacitistas, que autistas não sentem empatia ou não conseguem amar, tudo isso, todo tipo de coisa a gente encontra por aí e são mais ainda reforços de que a gente tem que estar tendo uma atuação mais forte nas mídias. O que que é o transtorno do espectro autista, né? É um distúrbio de neurodesenvolvimento, a gente caracteriza como déficit persistente na comunicação verbal e não verbal, com prejuízo na interação social, associado a padrões repetitivos, interesses restritos. E se usa os critérios do DSM-5, né, o manual, e os sintomas eles estão precoces desde o início do desenvolvimento, não são bem explicados por outros transtornos e que tenham prejuízos clínicos significativos no social, pessoal e profissional. Então, diagnóstico clínico, mas a gente tem nos últimos anos explorado bastante, né, a comunidade como um todo, a contribuição de fatores genéticos, né, para o transtorno do espectro autista. Então, nas últimas décadas se identificou umas centenas aí de genes que contribuem para um risco de desenvolvimento de fenótipo de transtorno do espectro autista, né? Então, muitos deles são variantes novas que só o paciente apresenta, outras são variantes mais comuns herdadas. E hoje a gente tem esse modelo multifatorial, né, para o TEA. Então, a gente tem esse modelo do copo, em que a gente entende que existe interação entre diferentes fatores. E esse copo, uma vez que ele enche, você tem então a expressão do fenótipo de terra. Então, você vai enchendo esse copinho com alguns fatores ambientais, né, de predisposição que aumentam algum risco, fatores genéticos fortes, com alguns fatores genéticos fracos, e a combinação disso
chegando nesse limite, limiar aqui, a gente teria então a expressão do fenótipo e a gente está tentando entender melhor isso na nossa população. Vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Então, a gente entende que tem um conhecimento insuficiente atualmente sobre as bases neurobiológicas, e que um primeiro passo aí do estudo de genética de autismo é identificar variantes em genes, né? E identificar esses genes, identificar o que esses genes fazem, né? E identificar como alterações nesses genes estão afetando o funcionamento das células nervosas, né? E entendendo isso bem, propor alguns tratamentos que possam atuar sobre alguns sintomas associados ou melhorar a qualidade de vida de pacientes que precisem. Então, esse objetivo, esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele tem esse objetivo principal, de identificar alterações genéticas em crianças e adolescentes com TEA, que estão associadas a fenótipos de interesse. Então, sintomas de hiperatividade, desregulação sensório-motora, desregulação do humor, deficiência intelectual, habilidades especiais, maneirismos, epilepsia e síndromes. Então, esse projeto ele é desenvolvido em parceria com a Escola Baiana de Medicina, através do Labirinto, professora Milena Pondé, é a pesquisadora principal da área clínica, e também a gente tem também recrutado pacientes da AMA e de outras instituições que têm participado mais pontualmente, mas essas seriam as principais. Então, a gente tem essa inclusão de participantes e a gente faz uma coleta muito robusta de dados clínicos, com scores clínicos, incluindo a escala Labirinto, que foi desenvolvida pelo time de Milena Pondé, e que é uma escala que pontua cada uma dessas características clínicas. O autismo ele é muito, tem uma variedade muito grande de quadros clínicos, então para qualquer pesquisa a gente tem que caracterizar muito bem, né, e dar nota para cada uma dessas características que a gente encontra nos pacientes. A gente também coleta amostras biológicas de sangue. Uma parte dessa amostra vai para a análise do DNA. Então, a gente faz o sequenciamento, né? A gente determina a sequência do exoma, ou seja, toda aquela região do DNA que codifica genes, proteínas, né? Então, a gente tem análises aqui de bioinformática. Isso volta para o paciente, para a família, como um laudo de análise genética, mas também permite uma série de outras análises in vitro, análises que a gente faz em sílico, né, no laboratório, e a gente também guarda células dos participantes, e a gente mantendo esse banco, a gente consegue fazer depois algumas análises de como essas variantes no genoma que foram encontradas, o que elas fazem, né, no funcionamento das células. E para isso a gente trabalha com células-tronco induzidas, ou seja, a partir dessas células do sangue dos pacientes, a gente consegue produzir no laboratório células-tronco induzidas, e daí transformar essas células em neurônios ou células da glia no laboratório, como se a gente estivesse abrindo uma janela e olhando, né, as células do cérebro daquele participante, daquele paciente, e aí fazendo correlações então com a clínica e com a genética. Então, um pipeline integrado de clínica, genética e modelagem celular in vitro para o estudo de uma condição tão complexa como o TEA. A gente tem já a gente incluiu até agora 350 participantes, né? Então aqui tem uma distribuição por sintomas associados, hiperatividade, maneirismos, desregulação do humor, ah, sindrômico, risco de deficiência intelectual e epilepsia. E a gente começou então a utilizar aprendizado de máquina para agrupar esses pacientes em clusters, né, que com base, né, nas notas, nos scores que eles recebem para cada uma dessas características clínicas, para daí a gente olhar cada cluster do ponto de vista genético, o que que a gente encontra e tentar fazer correlações entre o genoma e a clínica, né? Então, para além do DNA, essa análise toda ela permite que a gente identifique novas variantes que são importantes na nossa população, podem não ser em outras populações. A gente hoje depende muito de dados de populações brancas, europeias, norte-americanas, ou japonesas, e a gente não tem muita representatividade nossa. Então, a gente está contribuindo com esses dados que vão ficar disponíveis da nossa população. Então, a gente vai estar reduzindo as simetrias de representatividade nos bancos genômicos. A gente vai estar buscando análise de correlação genótipo com fenótipo, gerando bases para que novos estudos usem esses dados para ferramentas para avaliar a função dessas variantes. Quem sabe lá no futuro contribuir para uma medicina mais personalizada. Modificação de condutas dos pacientes. A gente encontra esses pacientes, são todos pacientes SUS, então a contrapartida que o projeto tem é também avaliar do ponto de vista clínico necessidades clínicas desses pacientes e suas famílias, fornecimento de relatórios, encaminhamentos para terapia multidisciplinar, atenção, cuidado do paciente e a família e de uma intervenção terapêutica mais direcionada.
No laboratório, então, eu comentei com vocês que as células desses pacientes, elas são transformadas, né, são obtidas células-tronco, né, a partir de amostra de sangue, e essas células-tronco podem ser, então, diferenciadas em neurônios, né, e aqui vocês estão vendo belíssimas fotos desses neurônios que são produzidos lá no laboratório a partir de células de pacientes. E também astrócitos, que são células da glia. Então, uma coisa que a gente tem observado, por exemplo, é que essas células, de pacientes, elas têm uma atividade inflamatória muito maior do que de indivíduos controle. Então, existe essa discussão sobre o papel da neuroinflamação também no TEA, e que a gente tem encontrado indícios importantes através desse tipo de modelo de estudo in vitro, e também alterações no funcionamento do neurônio, aqui no caso de pacientes que têm é que a gente identificou alterações num gene específico que se chama SN2A, que está envolvido na atividade nos disparos elétricos dos neurônios, e aí a gente encontra alterações na morfologia desse neurônio. É, o Eric, o aluno de doutorado envolvido no projeto, foi para os Estados Unidos para estudar a fundo do ponto de vista da eletrofisiologia, ou seja, a gente vê alterações no disparo elétrico e nas sinapses, né, desses neurônios, tudo isso no laboratório, e inclusive propondo intervenções para o retorno da atividade elétrica normal, né, nessas células no laboratório. Então, um trabalho assim bem intenso e que envolve vários pesquisadores, né, em formação. Então, a Cecília Araújo, que é neuropediatra, está fazendo doutorado com os pacientes. O Eric, Júlio, Adlas, Adne, todos aqui na parte básica com as células, o John também, e muitos outros. Ian, que fez iniciação científica e que foi apoiado pela Fundação também. Então, uma série de trabalhos, né, que surgem a partir dessa linha de pesquisa. Prêmios também que a gente tem recebido, e essa perspectiva nova de avançar agora, que a gente já tem esses 350 pacientes incluídos, em fazer análises mais profundas imunobiológicas dentro de cada subgrupo clínico desse, inclusive com avaliação de biomarcadores. Então, tudo isso são temas complexos. Como é que a gente transforma tudo isso, né? Que a gente já sabe fazer bem e comunicar bem do ponto de vista técnico, como isso se transforma em divulgação científica, né? Então, a gente tem atuado. Né? Você pode fazer postagens nas redes sociais, né? Compartilhar curiosidades, explicar resultados de forma resumida, mostrar o dia a dia do laboratório, palestras abertas também. E com esses desafios, né? Como evitar termos técnicos sem simplificar demais o assunto, sempre que você está conversando com a mídia tradicional, tem um risco também de gerar expectativas irreais, né? Então, muitas vezes, para tentar achar a relevância daquela pesquisa, porque a gente sabe que cada projeto desse de pesquisa, ele avança um pouquinho no conhecimento, ele contribui, né? Ele bota um tijolinho, naquela construção do conhecimento. Mas aí, quando você vai, às vezes, para a mídia, há um risco daquilo ser hipervalorizado. Todo dia, quando eu abro o G1, parece que curaram o câncer, né? Surge uma... Então, o risco de você não gerar, de você gerar, o cuidado para você não gerar expectativas irreais e realmente comunicar o que tem que ser comunicado e trazer, né, apoio da sociedade para o projeto, usando exemplos e tornando o conteúdo memorável. Então, a gente tem trabalhado com algumas estratégias, né, de divulgação científica, tem essas mídias disponíveis, cada uma de forma complementar. E a gente tem usado principalmente essas que eu marquei de vermelho, né? E eu acho que isso é uma questão muito individual da característica do pesquisador, do que o pesquisador se sente confortável. Eu, por exemplo, não uso Twitter, nunca usei, nunca trabalhei com X, não gosto. Lembro que uma vez eu tive um projeto um trabalho que foi super, que apareceu no Twitter, na verdade, um grande divulgador de ciência americano publicou o paper. Eu tive que criar uma conta no Twitter, mas aí já tinha passado o time do negócio, né? Então, tem tudo isso que tem que ser muito bem gerenciado, e eu acho que a melhor forma é você fazer aquilo que você se sente confortável. Eu conversei muito com o Steven do no começo. O Steven já faz divulgação de científica já há muito tempo, e ele colocou isso. Na verdade, tem que ser uma atuação em que você se sinta confortável, né? Então, onde é que eu e o meu grupo de pesquisa a gente tem começado e se sentido confortável é muito no Instagram, no LinkedIn ou através da mídia tradicional também. A gente tem, cada vez que publica um trabalho, soltado um release na imprensa para ver quem se interessa por divulgar aquele trabalho ou algum projeto novo que é importante, né? A gente também conversar com a mídia. É, Aqui são um exemplo de algumas divulgações em mídia tradicional, né?
E aí todo um aprendizado de como conversar, né, e como para passar a mensagem correta. Às vezes a mensagem é uma e o jornalista ele vai levando por outro caminho, você tem que trazer de volta, né, para aquela mensagem principal. Os cuidados com os termos técnicos, né, e com como aquilo pode ser colocado depois. Então, tudo isso a gente é um aprendizado contínuo, né? Um outro ponto importante para levar a pesquisa além do laboratório a gente tem participado também de eventos como esse, né? O Pint of Science, esse ano, é um evento que leva a ciência da bancada para o bar, né? Então, é um evento internacional que coloca discussões científicas em cervejarias, né, ao redor do mundo todo. Aqui em Salvador já tem alguns anos que ele acontece. E a gente fez uma mesa de divulgação só sobre saúde mental, autismo. Então, a Milena Pondé participou comigo, o professor Nery também, Marcelo Veras. E aí, de forma simples, você tem que explicar, né, que estudo de genética é esse, como é que você usa células-tronco para entender mecanismos aí do cérebro. Ah, então, metáforas aqui eu coloquei, por exemplo, é como montar uma biblioteca de genes e ver como algumas dessas páginas influenciam o funcionamento dos neurônios, contar uma história. Então, aqui eu lembro que toda a minha fala foi storytelling, então contando realmente, tentando atrair a atenção do público na forma de uma história. E aqui no Idor Day, que é outra iniciativa muito interessante, né, que traz estudantes de ensino médio, né, e faz um evento só para eles, e que, enquanto que no Pint of Science a gente está tentando sair da academia, né, e trazer para o público geral, né, a ciência, aqui a gente está querendo também inspirar os jovens, né, e trazer jovens aí para a carreira científica também. Então, acho que é uma atividade bem interessante também, foi bem bacana. Posts em mídias sociais. Então a gente começou, né? Aqui a gente está falando o que são essas células-tronco pluripotentes induzidas, né? E aí eu vou pedindo para cada um daqueles alunos que vocês viram que estão fazendo doutorado, mestrado, cada um vai contribuindo e participam tanto nas redes deles quanto na rede do laboratório. Então, tentando explicar o que são essas células e atrair atenção, né, para o assunto. Aqui no caso das vesículas, em que a gente está divulgando. Ah, o WhatsApp biológico, como é que as células se comunicam através dessas vesículas extracelulares, e aqui a gente escolheu, como já tinha bastante publicações com esse tema, divulgar cada um desses artigos, explicar o que foi feito, com poucas palavras, né, em cada um desses trabalhos. Outra coisa também interessante são esses vídeos, né, que os alunos têm feito, e que mostram o dia a dia do laboratório. Então, isso é bem interessante. Aqui como é que funciona um experimento do começo ao fim, como é que ele está produzindo neurônios a partir dessas células-tronco, ou então a discussão de temas, por que que nós temos mais autistas hoje, por que que há um crescimento na incidência no diagnóstico de autismo, e você vê que você não está necessariamente tratando sobre os resultados da pesquisa, você está mostrando o dia a dia do laboratório, você está trazendo atenção para o tema, você está, né, até trazendo atenção para o grupo, e aí em outra mídia você vai trazer um outro conteúdo mais aprofundado. E a gente tem feito estratégias desse tipo, né? E aí coisas divertidas também, quer dizer assim, totalmente anticientíficas, signo, né? Mas assim, signo é uma coisa que dá muita visualização. Então a gente pode usar alguma coisa como essa para atrair, né, para o tema. Então aqui a gente está fazendo correlação do signo com o tipo de célula que está sendo estudada no laboratório, e isso deu uma visualização imensa no Instagram, né, para o nosso padrão. De não seguidores, de atrair novos também, e a partir dali você, né, você sinaliza que isso aqui é uma brincadeira, né, e aproveita da mídia para trazer atenção para o tema. Então é isso, como disclaimer aqui, então, um disclaimer no final da apresentação, mas eu não me considero um grande divulgador científico, eu sou um pesquisador que estou aprendendo, né, que a gente tem todo o interesse em fazer mais, e eu acho que cada cientista tem que encontrar o seu jeito de divulgar ciência, tá? Não é só levar ciência para fora do laboratório, esse tipo de atitude vai construir uma confiança maior com a sociedade, e aí eu convido vocês a experimentar, do mesmo jeito como a gente tem experimentado bastante, façam uma postagem, aceite convites para falar, né, em eventos que saem do óbvio que a gente está acostumado de congresso médico, de congresso, né, ultra técnico. Conte a alguém próximo sobre o que você pesquisa, veja como é que isso está internalizado na sua cabeça, como você consegue explicar, né, sobre isso para uma pessoa que não é da área. E são pequenos gestos, né, que vão transformando a forma como a sociedade vê a ciência, e a gente sabe o quanto isso é importante nos dias de hoje, com todo o assunto que a gente discutiu de desinformação e a necessidade de trazer, né, apoio
da sociedade para a ciência, para esses projetos científicos. Aqui tá fotos aqui do grupo de pesquisa. Nos sigam lá no Instagram, no Solano Lab, no meu Instagram pessoal também, que a gente está sempre fazendo divulgação dos trabalhos e das pesquisas que a gente realiza. E aí estou aberto aí para a gente bater um papo. Bruno, muito obrigada. Achei incrível tanto a pesquisa quanto as dicas, né? As sugestões que você deu. Acho que um ponto muito importante o que você comentou sobre quando vai divulgar para a imprensa, né? A gente não tem muito controle sobre o que o outro entende, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ainda mais, né, dependendo do canal com quem a gente conversa, sempre tem o que a gente diz, o que ele entende, o que ele quer entender, o que ele quer comunicar, justamente porque aquilo dá mais visualização, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas palavras, achei incrível, muito obrigada. Eu já Queria tive duas complementar. situações, assim, que eu vou aproveitar para contar aqui. Duas situações específicas. Uma em que eu fiz uma entrevista para um grande jornal de circulação nacional, em que eu estava falando sobre a edição de genes. Então, a edição do DNA, a modificação da sequência do DNA, que a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso, e que tinha um gene da hemoglobina fetal. De algum modo, a repórter escreveu que eu estava fazendo a edição em células fetais, ou seja, que eu estava mexendo com fetos, e isso seria um problema imenso do ponto de vista ético, que não era o real. Então, assim, a gente conversa com eles para a gente ter acesso também à matéria antes de ser publicada. Nem sempre eles gostam, porque, né, eles têm as questões. Imagina se os políticos todos que estão dando entrevista tiverem acesso, então eles têm essa questão de não quererem dar acesso, mas a gente sempre pede para poder, como é muito técnico, às vezes essa comunicação não chega, então é melhor às vezes você corrigir antes dela sair, né? Então teve uma situação como essa que chama atenção para isso, né? A gente tem que estar sempre tendo cuidado e treinando, né, a forma como a gente está comunicando esses assuntos que são tão específicos e muitas vezes muito técnicos, né? Eu imagino. Tem uma máxima, né, que eu que vim da área de comunicação sempre, sempre, sempre falam que é o óbvio precisa ser dito, e isso vale ainda mais para quem é da área de pesquisa, da área de ciência, que tem um trabalho tão técnico, entender que está falando com pessoas que entendem pouco ou muito pouco, né, dependendo de onde você está, com quem você está comunicando, se vai para uma entrevista para a Folha, por exemplo, vai atingir um público mais amplo. O Pint of Science, talvez você vai pegar alguém que já não entenda tanto, mas você já tem um público mais interessado, um público mais nichado. Mas é sempre o óbvio precisa ser dito. E vou abrir agora para o pessoal, tragam suas dúvidas, seus comentários. A Adriele trouxe aqui no chat. Eu já tive a experiência de escrever alguns resumos de artigos para divulgação, e acho que a maior dificuldade é realmente como simplificar e traduzir os temas técnicos e, ao mesmo tempo, garantir que a mensagem do trabalho foi dita. Eu imagino que seja É, algo bem complexo, né? E aí a gente tem que treinar, a gente tem que treinar nossos estudantes, a gente tem que se treinar, né, o tempo todo. Como é que a gente pode comunicar o projeto, né, de uma forma simples em diferentes níveis, né, que você possa estar atingindo aquele público-alvo daquela mídia, né, especificamente. Então, isso é um treinamento novo. A gente não foi treinado, minha geração não foi treinada, a gente está aprendendo fazendo, né? E a gente tem buscado já trazer para os alunos, já desde a fase de formação, essa experiência de divulgação. Queria fazer uma observação, se possível. Hélio Braga. Primeiro, parabenizar a Bruna aí pela belíssima apresentação. E, primeiro, fazer uma pergunta se em relação à nossa população há alguma diferença nos testes genéticos que você fez na Exome em relação à população de outros países. E, segundo, assim, eu queria lhe convidar para poder fazer. Então, temos um programa na Associação Benemedicina, no Instagram, chamado Minuto da Ciência. E aí convidar você para falar sobre o tema. A gente pode fazer um collab entre você, Bruno, a Associação Benemedicina, a Fundação Maria Emília, e falar um pouco de ciência. A gente fez recentemente um evento sobre autismo, né? Tivemos uma lotação máxima na Associação Benemedicina com 216 pessoas, foi mais até do que cabia. Em um momento eu tive que levantar da sala para participantes poderem sentar. E tivemos 27 sessões na mídia também. Então, dentro da história dos 20 congressos da Associação Benemedicina, foi aquele tema que chamou mais atenção da mídia. Então, vou lhe passar os dados, se você aceitar o convite, claro,
para poder você gravar é até 1 minuto e 59 segundos, é Minuto da Ciência. Então, até 1 minuto e 59 para falar um pouco sobre ciência, sobre fake news e você aproveitar e divulgar esse trabalho pioneiro aqui no nosso estado. Parabéns pela apresentação. Ô, doutor Ed, será um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Claro que eu topo. Aí, tá vendo os desafios que a gente tem recebido? É isso, falar em 2 minutos a pesquisa, né? Comunicar para o público geral, tudo isso E é bacana porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo rápido, né? As pessoas não têm tempo, as pessoas passam. É engraçado quando você tem acesso às métricas do Instagram, por exemplo, e você olha aquele vídeo que você postou, quantas pessoas ficaram menos de 10 segundos, e a maioria normalmente. Então, você tem que pegar naquele. Então, todo um aprendizado, né? Para fazer a informação chegar. Os dados da pesquisa eles estão sendo analisados ainda, sabe? A gente não tem o dado de todos os pacientes ainda não, ainda tem um último grupo de pacientes que ainda vai para o sequenciamento agora esse mês, e a gente já tem coisas novas que apareceram na nossa população e que a gente não encontra publicado, né? E alguns que são, que já têm descrição, né? Então, mais para frente eu vou ter dados aí mais consolidados sobre essa parte genética populacional. Mas tem coisas interessantes que já estão surgindo e vão surgir mesmo, né? Nossa população brasileira é muito única. É, Esse ano a gente teve a publicação do trabalho do Genoma SUS em que 2.000 genomas completos brasileiros foram sequenciados e que fica claro, né, como a composição genética brasileira é única e se a gente não estudá-la, a gente vai estar perdendo, né, informações importantes. Então, com certeza, coisas novas vão aparecer. A Josemara trouxe aqui no chat. Acredito que tornar informação de qualidade acessível é mais do que necessário para que a população geral acesse também cuidado de qualidade e baseado em conhecimento científico e seguro, né? Importantíssimo. E ela comentou que gostaria de saber como vocês endereçam as dúvidas das pessoas que visualizam, inclusive de pacientes, né, durante a divulgação. Isso a gente faz, a gente recebe algumas dúvidas, né, através dos canais diferentes. Às vezes chega via institucional, às vezes chega pelas mídias sociais e nós mesmos respondemos, né? Então a gente também tem essa outra etapa, que uma vez que você começa a divulgar, também surge, né, seguidores e chegam também demandas a mais, mas eu acho que é fundamental. Muitas vezes vão ser questões específicas do próprio paciente e a gente vai orientar que, né, nesse caso, o paciente tem que ser avaliado, né? A gente não pode fazer é, comentários sobre um paciente que não foi avaliado, né? Então, às vezes a pessoa traz uma dúvida clínica específica daquele caso, você vai orientar que ela precisa passar com um médico, né? E às vezes dúvidas mais gerais. Hoje está todo mundo perguntando sobre paracetamol, né? Então, então tem toda uma fase em que a gente tem que também responder, tem essa atividade a mais também, e a gente faz. Legal. E eu imagino assim, é muito comum vocês publicarem um conteúdo no Instagram, TikTok, por exemplo, e receberem dúvidas muito pessoais de um determinado paciente por DM. Acontece muito, como a gente é um laboratório de célula tronco que faz terapia celular também, surgem muitos pacientes querendo tratamentos também, né? Então perguntando sobre tratamentos e não necessariamente na área de TEA, na área de outras e doenças raras e doenças do neurodesenvolvimento, aparecem muitos que querem saber o que está acontecendo e se tem alguma esperança nova de tratamento, então isso é bem frequente também. Interessante. Imagino, né? Se tem repercussão, tem a resposta, é quase uma resposta automática, né? Trazendo aqui do chat, o Elzo deu parabéns, falou que é muito interessante o trabalho desenvolvido e que lá no SIDAX, da Fiocruz Bahia, todo ano fazem um festival de divulgação científica, o Science Land, e o objetivo é comunicar a pesquisa para uma audiência diversa em uma linguagem não acadêmica. Ele colocou o link no chat, né, um link do YouTube com apresentações de 2024. Vou colocar o link também no diretório para todo mundo conseguir acessar. E o Marcos Oliveira perguntou também, no seu ponto de vista, aquelas partes burocráticas do estudo, como metodologia, critérios seletivos e excludentes, etc., merecem ser traduzidas para o público a fim de evidenciar a validade e procedência do estudo, ou é melhor deixar o paper na íntegra para quem quiser acessar e focar no conteúdo? Uma boa pergunta. Marcos, eu acho que depende da mídia, entendeu? E do objetivo da divulgação. Então, a gente tem
Agora, por exemplo, a gente está divulgando um ensaio clínico que vai começar, e aí a gente foi bem específico em critérios de inclusão, critérios de exclusão, quantos pacientes vão ser incluídos, né? Então, acho que porque ali também tem o objetivo de atrair, inclusive, participantes, né, para a pesquisa. Então, acho que depende de qual é o objetivo da divulgação, tá? Eu acho que pode ser interessante incluir mais detalhes ou menos detalhes. O que importa é que a mensagem seja clara e que atinja o público que você está buscando atingir. Muito obrigada a você, Marcos. Pessoal, quem mais tem dúvidas, comentários, às vezes quem tem experiência com publicação e quer trazer alguma pontuação, vamos lá. Eu acho que esse é um bom momento, né? Assim, considerando as redes sociais, eu acompanho duas cientistas no Instagram, duas cientistas, né? Dois perfis com três cientistas. Tenho aqui, tem uma cientista, eu acho que é esse o nome, com duas pesquisadoras, e a Mariane Krieger, que é um pouco mais famosinha, que fala bastante sobre, e é bom que a gente tenha pelo menos alguns perfis que conseguiram ter esse alcance maior, né, esse hábito, essa capacidade de comunicação para falar de ciências de um jeito muito mais simples, né? É um bom momento para a gente, pelo menos, para conseguir ampliar a divulgação de estudos e de materiais sérios para combater um tanto da fake news, né? Eu acompanho alguns divulgadores da minha área e de outras áreas também não correlacionadas. Eu adoro, por exemplo, acompanhar a divulgação de ciência e astronomia. Eu adoro. Então, tem divulgadores, inclusive do próprio estado da Bahia. Não são cientistas, né? Não atuam na academia, mas fazem um brilhante trabalho de divulgação científica, né? Então, acho fantástico. O que está acontecendo novo para nós é aquilo que eu comentei. Então, a gente está sendo cobrado também de incluir na nossa atividade que não apenas a comunicação científica para os pares, aquela comunicação técnica, mas incluir também a divulgação científica e agora também, se for projetos aí ligados ao Ministério, também ações para gestores, ações também de extensão com educação. Então a gente está tendo que ampliar a nossa atuação para além realmente do laboratório. Eu acho super bacana isso, porque precisa, né? Precisa para atrair atenção para o tema, para atrair apoio da população, né? Esses projetos eles recebem investimento público, então a sociedade tem que apoiar, né? Não, vou investir nesse projeto porque eu estou enxergando que que existe um retorno sobre vários níveis, tanto do nível da ciência mais dura quanto também de outras ações. Com certeza. E quanto maior a visibilidade, né? Acho que mais fácil de ter um financiamento mais interessante também. Isso. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão eu vou Oi, pedir para quem. gente. Oi, Vocês pode conseguem me falar, ouvir? Camila. Eu tô tentando um tempão ligar o microfone, não funciona. Boa noite, gente. Muito obrigada pela aula, doutor Bruno. Muito fantástico. Eu gosto muito dessa área de comunicação científica. Eu sou bolsista da Fundação Maria Emília, estou aqui em Boston agora, e eu produzo um pouquinho de conteúdo também, mas acho que eu foco um pouco mais na área de desenvolvimento de carreira, experiência pessoal, a processo de aplicação para oportunidades. E eu gosto muito de dar um pitaco em comunicação científica, mas uma coisa que pega muito para mim é decidir qual público focar. Assim, meu público é maioria estudantes e um pessoal que assim se beneficia muito da comunicação científica também, porque está aprendendo ali a distinguir o que é boa ciência de ciência ruim, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco me sentindo culpada de não estar endereçando assim esse conteúdo para paciente, para população mais vulnerável, que também se beneficiaria muito, assim. Você acha que dá para fazer os dois? É melhor focar em um? Qual é o seu conselho, assim, nesse ponto de vista? Olha, eu acho que é sempre interessante você conhecer o público, né, com quem você está falando. Então, por exemplo, o público do Instagram do meu laboratório tem alguns pacientes, mas a maioria são estudantes de pós-graduação, são estudantes de graduação, né? Então, que estão interessados, estão naquela fase também de escolher que caminho eles vão seguir, estão interessados na área. Então, a gente tem direcionado o conteúdo para isso. A gente divulga as pesquisas, ao mesmo tempo, a gente tem tido, inclusive, o retorno que a gente tem tido de estudantes querendo trabalhar, querendo se associar ao grupo de pesquisa. E então, a gente abre, às vezes, uma seleção para bolsista e vê um número enorme, né, de aplicações que antes da gente divulgar o laboratório não tinha tanto, né? Então, eu acho que você pode, Camila, escolher
às vezes, canais diferentes para uma coisa ou para outra, né? E diversificar é sempre bom. E diversificar é experimentar, ver que resultado você obtém, né? Se você consegue agregar outro público também é interessante. Perfeito. Eu acho que sempre rola um pouco de, assim, uma sensação de que eu tô faltando com o paciente, sabe? Que é o pessoal, assim, às vezes eu sinto que eu tô falando sobre movimento anti-vacina e fake news nisso. Eu sinto, todo mundo que é da área de saúde, pelo menos eu espero, né, sabe que vacinas são boas. E a população que realmente precisa disso eu não consigo atingir tanto, porque a gente tá mais acostumado a conversar com quem é do nosso meio, né? Então acho que é interessante pensar nisso, assim, as plataformas diferentes para essa comunicação. Obrigadão. Obrigado também. Gente, novamente, Bruno, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente. O conteúdo foi incrível. Obrigada por ter topado participar. E obrigada a todos vocês que tiraram uma horinha da sua tarde para estar aqui com a gente, para a gente estar em comunidade e para a gente seguir avançando na divulgação de pesquisas no Brasil. Tamile, passo a palavra final para você, se tiver algo que você quiser complementar. De agradecer a participação e a apresentação, foi muito legal. Obrigada. E a participação de todos também, teve uma interação bem interessante, é que a gente tem muita gente ligada à Fundação de alguma forma, isso é muito bom, né? Mantivemos aí um público fiel do início ao fim, né? Lembrando que foi somente no grupo da nossa comunidade. Obrigada a todos. Né? Bruno, muito obrigada. Você fala de uma forma assim que parece que é tão simples, né? A gente divulgar a pesquisa, né? Fazer um pitch de pesquisa, você tira de letra. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Mas obrigada a todos também. Boa noite.